A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma lição bíblica para a nossa meditação, trazendo hoje a lição de número 11, que trataremos sobre o título Cultivando a Convicção Cristã. Baseada na leitura bíblica, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos também afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos louvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis que de modo vos exortávamos e assim como bem sabeis que de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o reino, o seu reino e glória. Leitura bíblica em classe. O texto áureo, cultivando uma convicção cristã, o texto áureo diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Tito 2 e 3. O encorajamento que Paulo dava para com os Tessalonicenses, a igreja, não foi com engano, não foi com fraudulência, não foi com avareza, não foi pelo dinheiro, mas foi por amor. Verdade prática diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Então, é imperioso a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. Então, o cultivo dessa convicção cristã é imperioso, ou seja, é de fundamental importância para que verdadeiramente possa haver uma verdadeira defesa da fé e principalmente decorrente da prática
de uma convicção que alguém tem em Deus. Então, vejamos o apóstolo Paulo tratando aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, tratando aí sobre uma convicção. Essa convicção que tanto eles tinham, os líderes, Paulo e os demais, como principalmente Paulo, mas também os Tessalonicenses também tinham essa convicção. Então, eis a questão do cultivo, eis a questão de alimentar e fortalecer, fundamentar uma convicção cristã, uma base cristã, uma solidez cristã. Então, vejamos aí, entrando já nos tópicos a seguir, tópico 1, 2 e 3, com costume, as lições. Nós temos aí a convicção espiritual. No tópico número 1, trataremos sobre essa convicção espiritual. Então, vejamos bem, nessa convicção espiritual, nós temos aqui o poder do Espírito. Poder do Espírito. Vejamos o que o comentarista diz a respeito desse poder do Espírito, tratando, logicamente, a respeito com a base aí na leitura em classe que a gente fizemos, 1 Tessalonicenses, capítulo número 2, 1 ao 12. Então, temos aí o poder do Espírito, subtópico número 1, tratando sobre a convicção cristã, convicção espiritual. O comentarista diz assim, ó, por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa, por orientação divina. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, por orientação divina, o Evangelho, a palavra de Deus, foi proclamada na Europa, aonde o apóstolo Paulo, ele teve uma visão de noite, conforme Atos dos Apóstolos, versículo número 9 do capítulo 16, que diz assim, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo, ele de noite, ele teve uma visão. Não foi um sonho, foi uma visão. Ele teve uma visão, e nessa visão, ele via um varão macedônio, um varão natural da Macedônia, natural da Europa, da Macedônia em si, propriamente dito. Ele aparecia nessa visão e chamava Paulo, dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que acontece é que ele entendeu, Paulo entendeu, que essa visão era Deus chamando, era Deus o convocando, era Deus lhe orientando a ir à Macedônia. E o interessante é que, ao receber essa visão, ele foi fiel a essa visão. A Bíblia vai dizer que ele se preparou e procurou imediatamente ir à Macedônia. Ir para realmente ajudar aqueles que estavam precisando, aqueles que estavam carentes. No versículo número 10 diz assim, ó, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Versículo 10. Ele teve a visão e logo depois da visão, ele procurou com os seus companheiros a ir à Macedônia. A ir a dar esse socorro, a esse suporte para com aqueles que estavam necessitando. Então, e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, ele segue a orientação. Então, poder do Espírito, então ele, por orientação divina,
através da visão, ele foi para a Macedônia. Segundo a visão, ele recebia um convite para que pudesse ajudar na Macedônia. Então, a partir dessa revelação, dessa visão, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Então, logo depois de receber a visão, chamando para passar a Macedônia, Paulo, com os demais, prontamente procurou ir à Macedônia. E indo à Macedônia, levaram a revelação da mensagem da cruz, aonde foi proclamada em Filipos, primeira cidade da Macedônia, e depois, em especial, em Tessalônica, aonde faz parte da base bíblica da leitura em classe que lemos anteriormente. Então, ele vai para Filipe, primeira cidade da Macedônia, e depois parte para Tessalônica, chegando em Tessalônica. Então, a gente vê aí no capítulo 17 de Atos, versículo número 1, que, e passando por Paulo, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, passando por Filipe, Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica. E chegando em Tessalônica, ali havia uma sinagoga dos judeus. Popularmente, uma igreja. Uma sinagoga era uma igreja na época. Era um local, era uma casa de oração, era uma casa de reuniões. Onde hoje popularmente a gente temos igrejas. Ao invés de sinagoga, chamamos de igreja, que na verdade é templo. Templo. Então, nós temos aí o comentarista falando sobre essa questão do poder do Espírito. Então, recebe a orientação pela visão, passa a Macedônia, passando aí por Filipe, depois chegando em Tessalônica, mais precisamente passando por Anfípolis, Apolônia e chegando a Tessalônica, e ali encontra uma casa, um lugar exclusivo para se reunir. Atos 17:1. Então, o apóstolo deixa claro, Paulo, que o evangelho não foi pregado como mero discurso racional. Então, Paulo ele deixa claro que o evangelho não foi pregado com mero discurso racional, ou seja, com uma intelectualidade simplesmente, com uma inteligência, com um conhecimento superficial, com um conhecimento técnico e pronto. Não. Ele deixa claro que o evangelho foi pregado não com mero discurso racional. Tito, 1 Tessalonicenses 1:5 diz assim, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, o evangelho que foi pregado na Macedônia não foi pregado como um mero discurso racional. É bem verdade, vale dizer que há um evangelho meramente com um discurso racional. Mas Paulo disse, mas sobretudo, o que eu preguei, o que eu anunciei na Macedônia, mas sobretudo foi em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, ele não estava falando por falar, ele estava falando com convicção. Ele não estava falando simplesmente para agradar o ouvinte, ele estava falando porque havia uma necessidade de o ouvinte ouvir o Evangelho. E esse Evangelho, através do Espírito Santo, próprio poder de Deus. E salvação para aquele que ouve e crê verdadeiramente. Então, nesse caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalônicos. Então, tanto foi o poder do Evangelho anunciado de maneira verdadeira, tanto foi esse Evangelho pregado de maneira sobrenatural, sobretudo no poder do Espírito Santo e em plena convicção, que aqueles ouvintes da Macedônia,
em especial em Tessalônica, que ouviram o Evangelho, eles receberam esse Evangelho, entenderam o Evangelho e eles mudaram de vida. Eles se converteram, eles abandonaram as práticas pagãs, erradas, reprovadas por Deus, porque o evangelho que eles receberam foi um evangelho verdadeiro, um evangelho não doce, não um evangelho da prosperidade, um evangelho da confissão positiva, mas foi um evangelho do poder de Deus, foi um evangelho da verdade, e libertou eles. Eles se libertaram, abandonaram os deuses, se converteram ao verdadeiro Deus e único e suficiente Deus de suas vidas, o Deus criador dos céus e da terra. Eles se converteram e abandonaram as práticas que eles tinham antes, que eram reprovadas por Deus. Eles se tornaram exemplo para a Macedônia e também a Caia, que hoje consideravelmente é a Grécia. Então vejamos que eles se converteram, os tessalônicos. Aí, esse povo tessalônico, essa igreja que agora é a igreja, se converteram. Por quê? Porque houve um evangelho verdadeiramente anunciado. Houve um evangelho não meramente com um discurso racional, mas um evangelho segundo a palavra de Deus, segundo o poder de Deus, segundo a verdade escrita. E eles mudaram completamente mente, alma e espírito. Completamente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10, veremos aí o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Porque o sucesso do evangelho foi tão bem sucedido, por quê? Porque eles receberam. E eles já começaram agora a experimentar o sofrimento por amor a Cristo. Receberam a palavra em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às adversidades, mas não negaram, não recuaram, mas foram até o fim e se tornaram crentes, seguidores de Cristo fielmente, aonde não se envergonhavam, mas representavam e eram testemunhas de Jesus, sem nenhum receio, sem nenhuma censura, sem nenhuma vergonha. Eles eram testemunhas. Eles aguardavam o retorno de Cristo, eles creram de tal forma que eles já estavam esperando Jesus imediatamente, no dia seguinte, no mesmo dia que tinham aceitado a Cristo. Se converteram verdadeiramente. Eles não simplesmente passaram agora a ir a uma igreja. Eles simplesmente não passaram agora a mudar as vestes. Eles mudaram completamente, foi as convicções que eles tinham, os pensamentos, as condutas. Eles mudaram tudo, porque agora estavam seguindo a Cristo. Hoje em dia as pessoas dizem estar em Cristo sem estar em Cristo, se converter a Deus sem ter se convertido. As pessoas alegam estar em Cristo ou se converter ou se declararem cristãs simplesmente porque vão à igreja. E é muito mais do que isto. Não é simplesmente ir à igreja. É ser uma testemunha, como a própria palavra de Deus diz. Atos 1 e 8. Jesus disse, olha, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Samaria, como na Judéia, e até em Jerusalém, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Então, é muito mais do que ir à igreja. É ser uma testemunha. É ser uma testemunha e verdadeira, não falsa.
Então, assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a um mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Então, olha o comentarista como ele está tratando aqui. Ele está fazendo agora, quando não se é anunciado conforme se deve ser anunciado, como é que se deve ser anunciado? No poder de Deus, no poder do Espírito Santo. E como isso acontece? Quando a palavra de Deus ela é anunciada puramente como ela é. Doa quem doer. A verdade anunciada doa a quem doer. A verdade anunciada mostrando verdadeiramente os dois caminhos. E o ser humano agora ficando simplesmente agora com a oportunidade, ao ouvir, de escolher céu ou inferno. Conforme Jesus falou em Mateus 7, 13 e 14. Então vejamos, assim podemos afirmar que na ausência, ou seja, quando se não há uma pregação, um evangelho anunciado dessa seguinte forma, quando se podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, que é esse anúncio, quando não é anunciado verdadeiramente, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz. Ou seja, não produz nada. É como um pregador, ele está tratando aqui, é como um pregador do evangelho pregando. Minutos e horas pregando. Mas não é um evangelho. Então, esse evangelho que está sendo pregado, que não é o evangelho verdadeiro biblicamente, então é um mero, como ele propriamente diz aqui, é um mero intelectualismo humano. E seu resultado é ineficaz na transformação, ou seja, não produz efeito algum na transformação de vida das pessoas que ouvem. As pessoas não chegam a ter um choque de realidade, porque não ouviu o evangelho. As pessoas até gostam, as pessoas até aplaudem, as pessoas até adotam este que anuncia como um querido ou uma querida, pelo fato de que massageou o seu ego. Então, isso não transforma a vida de pessoas, porque não é o evangelho. Não é o evangelho. É um mero intelectualismo. Acontece bastante nas igrejas. Acontece bastante. Igreja superlotada, em especial nos domingos, nos cultos festivos, nos dias onde tem uma grande massa, aonde o evangelho não é evangelho, é um mero intelectualismo anunciado, aonde não produz efeito algum na vida daqueles que ouvem, porque não foi o evangelho. Quando o evangelho é anunciado, ele rasga os corações. Ele rasga os corações. Ele faz o ouvinte ficar num imprensado. Que imprensado? É porque agora, ao ouvir, ele é constrangido. Ao ouvir, agora ele é convencido, ainda que não queira, a abandonar o pecado, a sair do pecado, porque o risco do pecado é iminente. Morte eterna, separação, inferno, lago de fogo. Então não produz efeito algum, é um mero intelectualismo quando há a ausência da convicção espiritual, ou seja, do evangelho verdadeiramente anunciado. Então, a palavra de Deus é reduzida, ou seja, não vai ter poder na vida daquele que ouve. Porque não foi ela anunciada. Foi um mero intelectualismo anunciado. Quantas vezes a gente analisamos, ficamos observando, ouvindo,
e de repente aquele evangelho anunciado não é o evangelho. Ficamos até dizendo assim, misericórdia. Está ocupando o espaço sem o evangelho. Está ocupando o tempo do evangelho sem o evangelho. Infelizmente, há esse incidente no nosso meio, nas igrejas, nos púlpitos, que deve haver diferente. Tem que ser diferente. Em 7:29 de Mateus, Jesus, quando ele pregava, olha o que acontecia. Portanto, os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, Jesus ensinava o evangelho. Ao contrário, também tinha outros também ensinando, mas não chegava nem aos pés do que Jesus ensinava. O povo percebe, as pessoas percebem. Quando o evangelho está sendo verdadeiramente evangelho. Apesar de também não perceber pela falta de conhecimento, mas é de se ver quando um evangelho é pregado e quando um evangelho não é pregado. E as pessoas percebem isso. As pessoas tiveram essa notoriedade, essa compreensão. E diziam, na época de Jesus, que Jesus não pregava como os escribas. Jesus não pregava como os demais. Mas Jesus pregava não com mero intelectualismo que os demais pregavam, mas Jesus pregava com autoridade. Essa era a diferença e deve ser a diferença. 7:29 de Mateus. Segundo subtópico, nós temos aqui confiança em Deus. Confiança em Deus. O apóstolo declara, Paulo, que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, porque ele foi padecido em Filipos, ele foi agravado em Filipos. Em Tessalonicenses 2:2, falando sobre Filipos, ele não, apesar de estar falando em Tessalonicenses, na carta, mas ele está se referindo a Atos, capítulo número 14, perdão. E versículo número 19. Quando lá em Filipe, quando ele chega em Filipe, ele leva uma surra, ele é apedrejado, ele é açoitado e chega a ser considerado como morto, de tamanha surra, padecimento, agravamento que ele teve. Então, o comentarista está dizendo, o apóstolo declara que mesmo tendo sido padecido e agravado em Filipe, como essa questão, Atos 14, 19 ao 22, mesmo ele passando por isso, sua fé, a fé de Paulo, não estava abalada. Mesmo que ele tivesse apanhado, mesmo que ele quase perdia a sua própria vida, mas a fé dele não foi abalada. A fé dele não saiu da convicção centrada em Cristo. Por quê? Porque a confiança dele estava em Cristo. A confiança dele estava em Deus. Então, Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés de tronco, Atos 16, 22 a 24. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Então, a confiança deles, não foi abalada. Por quê? Porque tinha uma confiança, uma convicção espiritual. Após essa severa provação,
não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica, mesmo passando por esse agravamento, por esses ferimentos, por esses, por essas provações, por esses problemas de ordem física, a qual vinha sobre seus corpos, sobre suas vidas, justamente para neutralizá-los, esmorecê-los, desvanecê-los, roubar-lhe a confiança em Deus, mas isso não roubava, isso não abalava, mas eles continuavam firmes, porque tinham uma convicção espiritual, eles tinham uma confiança em Deus, eles tinham verdadeiramente a atuação do Espírito Santo de Deus sobre as vidas de cada um deles. Então, passando por tudo isso, eles foram impelidos pelo Espírito para irem e vieram a Tessalônica. Então, nessa perspectiva, nessa dimensão, nessa cena, nesse cenário, nesse episódio todo, nessa jornada, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas, confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Então, dentro desse contexto, nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer, desistir na pregação do Evangelho, a não pararmos de pregarmos o Evangelho, mesmo que diante das ameaças, mesmo que diante das perseguições, mesmo diante de prisões, mesmo diante de torturas, mas não desfalecermos, não desistirmos, não recuarmos na pregação do Evangelho. Se não deixarem a gente pregar, não pregamos, com microfone, lógico. Mas se der a oportunidade, pregaremos. E pregaremos o Evangelho. Sem receios, sem tentar agradar um ao outro, pregar o Evangelho. Porque às vezes acontece de querer intimidar o pregador ou a pregadora a não pregar sobre isso ou sobre aquilo, a querer limitar. Mas o verdadeiro pregador do Evangelho, ele não é limitado. Pedro, 5:29 de Atos dos Apóstolos, intimidado a parar de pregar, juntamente com os demais apóstolos. E diante da ameaça, ele declara: nós não deixaremos de pregar. Ele diz: mais importa nós obedecermos a Deus e não aos homens. E os homens que ele estava falando estavam diante dele. Eram os líderes religiosos, eram os líderes que tinham poder de lançar no cárcere e até fazê-los ir à morte. Mas eles não recuaram, não retrocederam, não desfaleceram, mas declararam fielmente que não desistiriam de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, e esse poder precisa ser alcançado, precisa alcançar as vidas. Apocalipse 2:10, está escrito, parte B: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Subtópico número 3, fidelidade na pregação. Fidelidade na pregação. Aqui é um tema doutrinário, aqui é um tema para os dias atuais, onde as igrejas precisam ter essa fidelidade que não está tendo. Fidelidade à pregação. Fidelidade na pregação. Fidelidade no texto. Fidelidade na interpretação. Fidelidade na hermenêutica, na exegese. Fidelidade na aplicação. Fidelidade na palavra, na pregação da palavra de Deus. Porque quando esse conjunto
conjunto de coisas estão unidas, ali está o evangelho anunciado. E o ouvinte que ouve, ele é realmente levado a mudar. Porque ele está ouvindo o evangelho vai produzir fé nele. Romanos 10:17. Esse evangelho vai produzir fé nele, esse evangelho vai produzir convicção nele, esse evangelho vai produzir agora arrependimento, vai produzir uma confissão, uma aceitação a Cristo fiel e verdadeiramente. Fidelidade na pregação. Paulo diz, não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, baseada em 1 Tessalonicenses 2:3, parte A. Isso ele mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas. Fábulas inventadas, histórias inventadas. Isso não é evangelho, histórias inventadas. Hoje em dia as pessoas não sabem muitas vezes citar um versículo. Não sabe onde está escrito, não sabe dizer na verdade, está escrito, mas sabe dizer invencionices, histórias e histórias. Então mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras, ou seja, naquilo que eles estão dizendo. Então Paulo deixa claro, não fomos a voz com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então não fomos a voz tentando fazer vocês crerem na gente. Mas nós fomos a voz com o evangelho, com a palavra de Deus. Diz assim, não como para agradar aos homens, Paulo dizendo, mas a Deus que prova o nosso coração. Nós não pregamos a vocês para agradar aos homens, nem tampouco a vocês, mas pregamos para agradar a Deus, para ser fiel à palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele prova o nosso coração. Deus, ele examina as nossas palavras. Deus examina a nossa pregação e nós somos responsáveis por aquilo que nós pronunciamos. Ai daquele que prega o falso evangelho. Ai daquele que induz as pessoas a acreditarem no engano. Ai daqueles que verdadeiramente tentam seduzir as pessoas a crerem naquilo que eles dizem, as suas mentiras, suas invencionices. Ai daqueles. Ai daqueles que não deixam as pessoas entrarem no reino de Deus. E as pessoas só entram no reino de Deus através do evangelho pregado. Só entram através do evangelho pregado. Então, dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Então, por que Paulo dizia que não era para agradar aos homens, mas para agradar a Deus quando ele pregava? Por quê? Porque ele não ia enganar as pessoas com falsos discursos, com mero intelectualismo humano. Então, por isso que ele era fiel à palavra. Não enganando os ouvintes com falso discurso, ou seja, com aquilo que não iria transformar nada na vida deles. Mas ele anunciava a palavra. Tiago 1:22, não sejamos simples ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo com sinceridade. Então, nós somos exortados a manter fidelidade na pregação e combater toda essa ferramenta diabólica inserida no meio gospel, no meio evangélico, no meio da igreja, em cima dos púlpitos. Precisamos de fidelidade na pregação. 2 Coríntios, capítulo número 2, versículo número 17, Paulo diz assim, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade na presença
de Deus. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, ó, pregamos a Cristo, falamos de Cristo com sinceridade, ou seja, de acordo com o que a Escritura diz. E detalhe, e na presença de Deus, ou seja, com Deus examinando. Estamos falando de Cristo e exatamente Deus examinando. Tipo, se Deus está realmente examinando, se nós estamos pregando, falando verdadeiramente aquilo que Cristo mandou pregar. O que foi que Cristo mandou pregar? Marcos 16, de 15. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que foi que Jesus mandou pregar? Será que é isso que você está pregando? Será que é isso que a igreja está pregando? Será que é isso que os pregadores estão pregando? A pregação nada mais é do que um aviso, uma atenção ao ouvinte do perigo que ele está correndo ou que ele corre, se não aceitar a Cristo e for fiel até o fim. O que é que você está pregando? Você que sobe ao púlpito, você que prega, você que até deseja, você que não solta o microfone, que gosta de microfone, que gosta de aparecer. O que é que você está pregando? Você está enchendo as pessoas do evangelho ou enchendo as pessoas de um mero intelectualismo humano? Ou seja, aonde não produz, não traz nenhum resultado, porque é ineficaz. Coisa que o evangelho não é. O evangelho é eficiente. O evangelho é poderoso. O que é que estamos pregando? Precisamos termos fidelidade na pregação. Para isso é preciso subir no púlpito e não simplesmente ler uma leitura e falar tudo quanto quer. Fidelidade na pregação é muito mais do que ler uma leitura. Fidelidade na pregação é você ir preparado. É você transferir uma mensagem poderosa, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que impacte as vidas. Fidelidade na pregação é preciso. Sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Tópico número 2. Convicção moral. Na convicção moral, nós temos subtópico número 1, retidão nas ações. Retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral da vida do crente salvo. Justamente, 2 Coríntios 5,17 diz que, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Exatamente, a conversão opera uma transformação. Opera uma transformação moral na vida da pessoa, ou seja, aquela pessoa velha será agora uma pessoa nova. Velha em que sentido? Velha nos costumes, velhas nos padrões, nos estilos de vida que tinha. Então, agora, convertida, agora terá uma vida transformada. Terá uma vida diferente. O comentarista, ele deixa bem categórico aqui como essa retidão nas ações, como essa transformação na vida moral do crente salvo, que aceitou a Jesus. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Então, a conversão transforma a moral da vida do crente salvo, por quê? Porque agora ele vai deixar a mentira e falar a verdade. Justamente Efésios 4:25
fala sobre isso. Segundo ponto, deixar o furto e ser honesto, ou seja, deixar de roubar e agora ser honesto, ser sincero, ser verdadeiro. Então, deixar o furto, se roubava, não vai roubar mais. E agora vai ser honesto. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Então, ele agora não vai mais falar palavras torpes. Quantos cristãos falando palavrões? Seja em casa, seja na rua, seja somente para os de casa, mas como os de fora também ouvem. Palavras torpes, palavrões, palavras que verdadeiramente a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 não é nem para se pensar, quanto mais falar. Palavras torpes, palavrões, palavras que não traz edificação alguma. Então, o crente salvo, na transformação moral da vida dele, ele não vai falar palavrões, palavras indecorosas, mas ele vai pronunciar apenas o que edifica, palavras boas, palavras positivas, palavras abençoadoras, palavras que produz saúde, que produz bênção na vida de alguém. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Então, Paulo disse: olha, nós falamos para vocês, nunca falamos palavras lisonjeiras, palavras negativas, nem houve algum pretexto de avareza. Nunca pregamos a voz com algum pretexto de querer ganhar dinheiro em cima de vocês. Não. Pregamos com amor, pregamos com sinceridade e na presença de Deus. Falamos de Cristo com sinceridade e na presença de Deus, conforme 2 Coríntios 2,17. Não com pretexto de avareza, como ele cita aqui, 1 Tessalonicenses 2,5. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. Então, nunca tivemos agora um sentimento agora por trás daquilo que a gente estava pregando para receber um favor, um benefício. Não. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Jamais. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Não estava pregando por ambição financeira. Não estava pregando por avareza, para querer ganhar dinheiro, para querer enricar, para querer agora construir, aumentar propriedades. Não. Ele pregava com sinceridade, sem ambição. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. É somente o falso cristão, o verdadeiro, ele não faz isso, ele não está buscando. Ele não está buscando uma influência por meio de uma bajulação mentirosa, por meio por trás da palavra de Deus, querer agora uma bajulação, uma influência, querer um status, querer um ibope, querer crescer. Não. O verdadeiro, ele não faz isso. Agora, o falso, sim. O falso, sim. Então, logo a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Então, o crente regenerado tem essa virtude. Que virtude? De retidão nas ações. O comportamento dele é reto, as ações dele é reta. Por quê? 3:23 de Colossenses está escrito assim, ó, em tudo e tudo quanto fizemos, e tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, tudo que o cristão salvo ele faz, não é para agradar aos homens, mas é para agradar ao Senhor. Por isso que ele faz com sinceridade nas ações e em tudo, porque não é para agradar aos homens, é para agradar a Deus. 1 João 3:18
João diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então vejamos que o apóstolo João ele deixa bem claro que não é para ser com falsidade, mas sim com verdadeira ação de retidão, ações de retidão. Vejamos o que acontece. É uma necessidade. Subtópico número 2. Reputação ilibada. Estamos falando de convicção moral. E na convicção moral temos aí retidão das ações. Subtópico número 2, nós temos aí reputação ilibada, ou seja, uma conduta pura, honesta, sincera, louvável. Uma conduta aprovada por Deus, lógico, e também pelos homens. Então, subtópico 2, reputação ilibada, pura. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Então, o que acontece? Uma reputação ilibada, o comentarista diz que considera-se portadora dessa reputação ilibada pura a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Interessante que Atos 6:3, que é o que ele aponta aqui, Atos, na verdade, 6:3, ele aponta aqui que essa idoneidade moral, essa reputação ilibada, que é reconhecida agora como uma reputação ilibada, é que quando ele, essa pessoa, verdadeiramente é cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Então, uma reputação ilibada, ela decorre de uma vida cheia do Espírito Santo e verdadeiramente essa pessoa cheia de sabedoria. Justamente em Atos, capítulo 6, versículo número 3, vai abordar a escolha de 7 homens para administrar a questão social da igreja primitiva, que era justamente na distribuição de cestas básicas, visitar as viúvas, levar as cestas básicas, alimentações e aí por diante. Então, essas pessoas para fazer esse ofício, esse trabalho social da igreja, que a igreja deve ter o trabalho social, essas pessoas que faziam esse trabalho deveriam ser cheias do Espírito Santo, que é justamente uma reputação ilibada. Tem a ver com uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que verdadeiramente é guiada pelo Espírito Santo. E quem é guiada e cheia do Espírito Santo? É aquela pessoa que aceitou a Cristo. É aquela pessoa que anda pela palavra. É aquela pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. É aquela pessoa que faz justamente o que o Espírito Santo quer que ele faça. E essa pessoa cheia do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer que é uma pessoa que ama, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que é mansa, é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa que tem benevolência, que é bondade, é uma pessoa que tem tem fidelidade, vários esses requisitos. Pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa mentirosa, não é uma pessoa desonesta, não é uma pessoa que fala palavras torpes. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que vive pecando aqui, ali e além. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa controlada por ele. E esse controle justamente vai reverter em santificação, em uma pessoa separada exclusivamente para o uso de Deus. Então, um caráter ilibado, uma reputação ilibada na convicção de uma moral de uma pessoa é verdadeiramente quando ele é cheio do Espírito Santo e ele é cheio de sabedoria. O que é cheio de sabedoria? Cheio de sabedoria é quando ele sabe lidar com as situações, viver as situações, sair das situações complicadíssimas sem que comprometa a sua fé em Deus, sem que comprometa a sua vida
com Deus. Então, sabedoria não está justamente, simplesmente ligada ao conhecimento, mas sim à forma de praticar. Tiago, ele vai dizer que se alguém é sábio, mostre pelo seu bom proceder. Então, a sabedoria não é mostrada através do grande conhecimento, mas sim através da prática. A prática. Então, vejamos que Paulo vai tratar sobre isso. Então, vejamos como Paulo avalia a sua reputação. Com esta frase: não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros. Então, Paulo, ele não buscava a glória dos homens, nem da igreja, nem dos outros. Mas ele buscava em Deus. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Ele não trabalhava no reino de Deus, Paulo, como os demais apóstolos, para ser reconhecido, para ter um status. Hoje em dia as pessoas querem o maior cargo que a igreja oferece, sem capacidade alguma. Sem capacidade alguma. Buscando glória dos homens, bajulando, né? Paparicando, aceitando tudo, buscando glória dos homens. Mas Paulo, ele não buscava, ele não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Não, ele trabalhava para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. Ele não procura, ele está sempre focado em fazer o ID de Deus, o ID de Jesus, em levar a palavra dele. Ele estava preocupado com isso, ele não estava preocupado em fama, ele não estava preocupado em sucesso, em ostentação, em conforto, não, ele não se preocupava com isso. Ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. E não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Aos Coríntios ele escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele disse, olha, o crente ele deve se gloriar no Senhor. E como é que o crente se gloria no Senhor? Como é que ele se gloria no Senhor? É quando ele conhece o Senhor. Paulo disse, eu me glorio em conhecer o Senhor. Então, alguém pode se gloriar se conhecer o Senhor. Se gloriar no Senhor em conhecer o Senhor. Não se gloriar porque agora tem o maior cargo, porque agora tem o maior rebanho, porque agora está nas mídias, sai nos cartazes, sai nas turnês, sai nos grandes eventos. Não. Não precisa se gloriar nisso. Precisa se gloriar em conhecer o Senhor, em conhecer a Deus. É por isso que o profeta Amós, capítulo número 6, se não me foge a memória, versículo número 3, ele diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você conhece a Deus, continue conhecendo, prossiga em conhecer. E se glorie nisso, porque isso vale a pena. Vejamos o que o apóstolo diz aqui. Ó. A conclusão é clara, o comentarista. A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Essas pessoas que procuram esse prestígio, essa fama, essas pessoas que buscam esses interesses próprios, caem em tentação e maculam o evangelho, escandalizam o evangelho. Escandalizam o evangelho. Caem em tentação, porque estão aspirando o que não deveria aspirar. Aspirar a ganhar almas, aspirar a levar a palavra verdadeira, mas estão aspirando a fama, estão aspirando o prestígio, estão buscando sua própria glória, e não a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é nós fazermos a vontade dele completamente. Quando assim fazemos, estamos dando glórias a Deus.
Subtópico número 3, a vida irrepreensível. Tratando sobre a convicção moral, vida irrepreensível. Vida irrepreensível tem a ver com uma conduta que não pode ser censurada. Quando se fala de vida irrepreensível, se fala de uma vida que não pode ser censurada, de uma conduta que não pode ser censurada, envergonhada. Que alguém atentando não vai chegar e ali repreender, porque aquela pessoa que for repreendida estando com uma conduta que não pode ser censurada, certamente não irá aceitar. Por quê? Porque não é digna daquilo. Então, a vida irrepreensível tem a ver com uma conduta que não pode ser censurada. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a igreja. E a igreja que é irrepreensível, ou seja, que não pode ser censurada, a igreja tem 3 qualidades lá que ele fala. Ela é irrepreensível, ela é santa e verdadeiramente ela é gloriosa. Ela é gloriosa, a igreja, ela é santa e ela é irrepreensível. Isso denota a conduta que a igreja tem, que ela não pode ser censurada, envergonhada, repreendida, porque ela não é digna de repreensão, porque justamente ela é gloriosa, ela é santa, separada do mundo, e ela é irrepreensível, ou seja, anda conforme Deus quer que ela ande. Então, nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunha de sua postura santa, justa e irrepreensível. Paulo, falando para com os tessalonicenses, ele diz sobre a sua própria conduta, sobre o seu próprio testemunho, que a igreja de Tessalônica são testemunhas de Paulo. Testemunharam a conduta de Paulo, que Paulo tinha uma vida santa, que Paulo tinha uma vida gloriosa, uma vida irrepreensível, uma vida justa. Então, essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude na retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Então, o que acontece é que o apóstolo Paulo, ele não tinha, né, barganha alguma com os cristãos. Ele não se aproveitava dos cristãos. Ao contrário, ele vai tratar sobre o desinteresse e o fervor de Paulo, o fervor dele, aonde ele não tirava vantagem, ainda que ele podia. Ele podia muito bem ganhar dinheiro, ele poderia muito bem ser mantido pelos cristãos, mas ele não se apoiava nisto. Ele não usufruía disto, se bem que era comum, e é comum, como a Bíblia diz, que o trabalhador é digno do seu salário. Quem trabalha, quem vive do Evangelho, que também coma do Evangelho. Quem vive do altar, que também coma do altar. Então, mesmo ele tendo esses requisitos, ele se enquadrando, mas ele não se valia disto. Então, denota o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 a Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ciente da influência que a sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmos exemplo para vos imitardes, nos imitardes. Então, Paulo, ele fez tudo isso para dar o exemplo. E eles, a igreja, os tessalônicos e as igrejas que ele fundou, imitaram a ele. Ou seja, não se prender à matéria, mas sim serem abnegados servos de Deus. Assim, o grau de comportamento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo número 32, está escrito assim, ó, portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aonde Paulo está falando sobre a questão de conduta
irrepreensível, conduta louvável. Então, na conduta irrepreensível que um crente salvo, um cristão deve ter, Paulo falando sobre isto, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, Paulo falando sobre uma conduta irrepreensível, ele fez de tudo para, mesmo ele sendo irrepreensível, mas de forma alguma ele pregando, ele não ser reprovado naquilo que ele prega. Porque não tem lógica. O cristão ele pregar e ser reprovado naquilo que ele prega. É por isso que Tiago, capítulo número 3, se não me foge a memória, versículo número 13, Tiago ele vai dizer que assim falai e assim procedei. Então vejamos bem. Tópico número 3 e último. Trataremos aí sobre a convicção social. No tópico número 1, nós temos aí a convicção espiritual. No tópico 2, a convicção social. Moral, perdão. E no tópico número 3, nós temos aí a convicção social. Subtópico número 1, nós temos aí o bem-estar comum, ou seja, entre todos. O bem-estar comum entre todos. Então, o bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas, bebida, comida, vestimenta, e espirituais. Ou seja, palavra de Deus, oração, jejum, poder de Deus, fortalecimento, enfim. Então, o bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas, ou seja, corporal, mas também espiritual, ou seja, alma e espírito. Então, não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. A Bíblia fornece. 2 Coríntios, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6, 16 e 17. Paulo a Timóteo, ele vai tratar que toda a escritura, a palavra de Deus, divinamente inspirada, é proveitosa para tudo. Para as necessidades físicas e para as necessidades espirituais. Ela torna o homem completamente aprovado, louvável, dignificado em ordem física, mas também em ordem espiritual. Ela vai tornar o homem, porque ela é inspirada justamente para alcançar essas duas áreas. O homem na parte material, o homem na parte imaterial. Então vejamos aí o que acontece aqui, o que o comentarista vai abordando. Ele diz que o papel da igreja é o de proclamar o evangelho, o papel da igreja. Tratando aqui do bem-estar comum. Então agora ele já começa a aprofundar e agora começa a estreitar o assunto. Ele diz que o papel da igreja é o de proclamar o evangelho. É o papel primordial, principal da igreja, é proclamar o evangelho. Mateus 28, 19, Jesus disse: ide por todo mundo. Jesus disse: ide e ensinai as nações a guardar a minha palavra. Ensinando-as a guardar a minha palavra. Então vejamos aí, além do papel da igreja ser o de proclamar o evangelho, que é o principal papel da igreja, a principal tarefa da igreja, a principal missão da igreja, é cumprir esse papel de ir e anunciar o evangelho. Sair das quatro paredes. O papel da igreja não é ficar trancada. Não é ficar campanhas e mais campanha trancada. Não, o papel da igreja é ir e pregar o evangelho. O papel da igreja é sair das quatro paredes e alcançar as vidas, porque isso é uma urgência. Não dá para sair das quatro paredes depois de 90 dias, depois de campanhas intermináveis. Não.
Porque enquanto a igreja fica fechada nas quatro paredes, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão se perdendo. As pessoas estão enfraquecendo. As pessoas estão perdendo suas vidas. Então, quanto antes, porque é urgente, a igreja precisa cumprir esse papel. Então, o papel da igreja é o de proclamar o evangelho. Além disso, aí tem aliviar o sofrimento, provendo o bem-estar social entre os irmãos. Então, a igreja não é só para pregar o evangelho, a igreja é para aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os cristãos, entre os irmãos. Tiago 2, 15 e 17, Tiago diz, se alguém estiver com fome e você não der a comida, diz, eu vou orar por ele. Se alguém estiver precisando de um cobertor para se aquecer, eu vou orar por você, vai em paz. Isso vai servir? Não. Tiago diz, não, tem que dar o que ele está precisando. Tem que dar o que ele está precisando. Então, no versículo número 17 de Tiago, capítulo 2, está escrito assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, a fé ela precisa ser acompanhada de obras. Não é simplesmente dizer Deus te abençoe. Não. Não é simplesmente dizer Deus te abençoe. É para dar aquilo que aquela pessoa está precisando. Porque simplesmente se a pessoa está com fome, não tem o que comer e disser, vai em paz, que Deus te abençoe, isso não vai resultar, não vai servir em nada na vida dele, na vida dela. Mas ao contrário, ela vai continuar com a sua necessidade. Então é para alcançar a necessidade física e também espiritual. A igreja precisa alcançar o homem integralmente, física e espiritual. Física e espiritual. Foi isso que Jesus fez. Então, em Abacuque, o profeta, ele registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça social. Justamente essa questão aqui, deixando o menos favorecido no padecimento, na escassez de fome, na escassez de alimento. Então, vejamos aqui. Esse sentimento é comparado, Paulo, quando trata sobre o bem-estar comum, Paulo trata sobre isso. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. Paulo falando aos Tessalonicenses 2:7, que como uma mãe se preocupa com o filho, ele também tinha essa preocupação, como uma ama que cuida, né, de seu filho. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses 2:11, Paulo falando também que comparado à mãe, o cuidado que ele tinha, como também comparado ao pai, cuidando dos filhos. Então, nessa direção, o dever cristão engloba a moral e a social. Ou seja, diz respeito ao lado comportamental e o lado que é manifestado através do social, que é justamente ajudando aquele que precisa. Então, a dedicação exclusiva de uma parte, ou seja, da moral, do espiritual, então a dedicação exclusiva de uma parte, em detrimento da outra, não retrata o Evangelho de Cristo. Então, estar só no espiritual e, de repente, no social estiver falhando, só pregar o Evangelho e não abençoar vidas, não é o Evangelho anunciado pela palavra de Deus, anunciado pelo próprio Cristo. Cristo, ele disse que tem que se dar de comer aquele que tem fome, de beber aquele que tem sede. Então, nessa dedicação, nessa direção, o dever cristão engloba a moral e a social. A dedicação exclusiva de uma parte, em detrimento da outra, não retrata o Evangelho, não representa o Evangelho de Cristo. Tiago 4,17, ele diz assim que aquele pois, que sabe fazer o bem e o não faz,
comete pecado. Dedicação altruísta. Subtópico número 2. Então, o apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Atos 20, versículo 24. O que é que em Atos 20, versículo 24 fala? Paulo ele vai dizer assim, que mais em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da glória de Deus. Então, Paulo, ele diz que ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que a sua vida sirva para cumprir a carreira que lhe foi realmente confiada e o ministério que lhe foi confiado, e para dar testemunho do evangelho de Cristo, para glorificar a Cristo, para glorificar a Deus, cumprir o seu chamado fielmente. Então, a alegria dele era esta, que recebeu do próprio Jesus. Então, apesar do direito inerente ao seu apostolado, apesar de Paulo, por ser o apóstolo, ele ter direitos, ele decidiu nada receber. Apesar dele ter o direito de receber da igreja, ele não recebeu da igreja. Se bem que ele recebeu proporcionalmente comparado ao que deveria, ele recebeu muito pouco, né? Comparado ao que deveria. Trazendo em questão hoje em dia. Comparado a hoje em dia. Então, apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podia, como apóstolo de Cristo. Então, apesar dele ter toda essa requinte, toda essa regalia, dele ser o apóstolo, ele não quis receber. Para justamente dar exemplo. Para justamente ele não complicar o evangelho, ele não tornar o evangelho ineficaz. É o que acontece hoje em dia. Por muitos correrem atrás da avareza do dinheiro, os líderes em especial, não se preocupando com almas, mas sim com o seu bem-estar, não se preocupando com a coletividade, mas sim consigo mesmo ou com a sua família, Paulo ele não atentava para isso. Paulo ele se desgastava, ele se gastava, mas o foco dele era almas. Era o reino de Deus. Então, em momento algum, Paulo ele atentou simplesmente para si, mas sim para os outros. Então, ele tem uma dedicação altruísta. Dedicação altruísta é porque justamente ele se dedicava aos outros e até pensava nos outros além de si mesmo. Ele não estava se preocupando consigo mesmo, propriamente só consigo mesmo, hedonistamente, egoisticamente, egocentricamente, não. Ele estava se preocupando com os demais. É justamente o que Jesus diz: amar aos outros acima de si mesmo. Paulo fazia isso, então ele tinha uma dedicação altruísta. Era onde ele se abnegava. Então, assim sendo, para prover o necessário, o necessário sustento, o apóstolo Paulo valeu-se de seu ofício de fabricante de tenda. Então, Paulo poderia muito bem ser custeado pela igreja, mas ele não. Ele trabalhou aonde ele já tinha a arte de fazer tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós. Então, ele sabia que verdadeiramente poderia ser pesado a alguém. Então, ele trabalhava noite e dia. Ele era custeado com seu próprio suor.
para não ser pesado a ninguém, para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Então, para não desgastar a igreja, para não ser pesado à igreja, ele se desgastou, ele trabalhou laboralmente, braçalmente, arduamente, diariamente. Ele tanto trabalhava como ele pregava. É aquele cristão que passa o dia trabalhando, mas vai pregar o evangelho, vai fazer a obra. É aquele cristão que verdadeiramente não fica só em casa, simplesmente recebendo sem suar. Não, ele trabalhava, ele suava. Suava. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para o obreiro. Então, a Bíblia não condena. É importante deixar claro que a Bíblia não condena aquele que come, aquele que é custeado de dízimos e ofertas, aquele que é patrocinado, aquele que é custeado pela igreja. A Bíblia não condena. Agora, que este rale, soe, faça valer a pena, porque é suor dos outros. Então, para isso, se vive do altar, se come do altar, então fazer valer a pena. Fazer valer a pena. Muitos estão adotando o que não deveria adotar. Há muitos que são custeados pela igreja, mas adotando o ciclismo, adotando o atletismo, adotando hobbies. É para adotar devoção. Oração, leitura, jejum, enclausuramento, se preparando para, ao subir, alimentar um rebanho que chegou para comer. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho que vivam no evangelho, e que digno é o obreiro do seu salário. Pode sim. Pelo salário? Pode. Pela igreja? Pode. Agora tem que ser digno. Ou seja, tem que suar. Tem que se gastar e se desgastar. Tem que cumprir a carreira com alegria. Conforme Paulo fala em Atos 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, contanto que seja dentro deste sentido, não ao contrário. Então, a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. A igreja olhava para Paulo e via que era um homem com convicção moral, com convicção social, com convicção espiritual. A igreja olhava para ele e verdadeiramente se inspirava e imitava ele. A igreja tinha grande prazer em tê-lo como um exemplo. A igreja que não viram a Cristo estava vendo Cristo em Paulo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.